Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a essa edição do Alesp Cidadania. Eu sou Marcela Vasconcelos. É um prazer estar com você por aqui. A gente vai discutir nesta edição sobre a prevenção do câncer de mama e também nesse período especial em relação ao Outubro Rosa. Para essa conversa, a gente recebe um médico oncologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Daniel Negrini. A gente conversa também com a neurocientista e paciente oncológica Isabela Martina e também de forma remota com a nossa influenciadora digital, fisioterapeuta, a Mari Anjo Rosa. Sejam todos bem-vindos, doutor. Obrigado pela sua presença aqui. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo participar dessa conversa. Um assunto de saúde pública muito importante, né? Gosto muito de poder estar aqui contribuindo para trazer conhecimento para todos. E tá bonito esse estúdio, porque o pessoal tá todo mundo de rosa aqui para fazer menção, então, a esse período especial do ano. Isabela, Isa, muito obrigado pela sua presença. Quero muito ouvir da tua experiência com o câncer e dessa jornada que você tem compartilhado com tantas outras pacientes, eu imagino. Isso, muito obrigada. Eu agradeço o convite, é muito bom estar aqui, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, acho importante a gente falar sobre o câncer, porque quanto mais a gente fala, menos medo a gente tem, menor ele fica, e para mim é um prazer, apesar de ter sido uma história difícil, como todo mundo pode imaginar, nunca é fácil um tratamento oncológico, mas eu sinto que é o meu papel fazer com que essa história chegue a mais pessoas e ajudar as pessoas. Então é um prazer estar aqui, vamos falar tudo que a gente precisar. E a Mari, que está com a gente lindona aí nesse cenário rosa, para contar um pouco da experiência dela também em relação ao trabalho que ela faz nas redes sociais, né, Mari? Obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, Marcela. Como é importante a gente falar sobre câncer de mama, exatamente como a Isa, minha amiga que eu amo, falou. Quanto mais a gente fala no câncer, menor ele fica. A gente precisa desmistificar muitas questões e a gente está aqui para isso. Vai ser um prazer enorme conversar e compartilhar um pouquinho da minha jornada com vocês, tá bom? Agora, doutor, vamos começar pela parte científica, né? Por que é importante a prevenção do câncer de mama e o que as mulheres, né, na sua casa podem fazer mesmo, se notarem algum sinal, se perceberem mesmo antes de chegar a um consultório, se houver então alguma queixa? Perfeito. Então, em primeiro lugar, acho que a gente precisa falar um pouco, né, sobre a epidemiologia do câncer de mama, né? Então, desde 2020, né, se sabe que o câncer de mama é o câncer maligno, né, mais prevalente no mundo. É um câncer que atinge principalmente a população feminina, mas quando nós falamos de ambos os sexos, o câncer de mama é o câncer mais incidente e mais prevalente no mundo. Em termos de mortalidade por câncer, pensando em ambos os sexos, ele é o quinto, mas quando a gente olha especificamente para a população feminina, ele é a principal causa de mortalidade por câncer no mundo. No Brasil também não é diferente, né? A principal causa de mortalidade por câncer em mulheres, né? Então, essa é a importância, né, de estarmos discutindo aqui, né? E como você mencionou, né, sobre prevenção, né, nós temos sim algumas formas, né, de prevenir. Acho que a forma mais clássica, né, o rastreamento pelo câncer de mama, né, que acho que talvez seja o mote principal do Outubro Rosa, né? Então, hoje em dia nós temos algumas recomendações sobre rastreamento do câncer de mama, né, que é o que o governo, né, o que o Ministério da Saúde preconiza é que as mulheres façam rastreamento com mamografia de 1 a 2 vezes por ano a partir dos 50 anos de idade, né, até a idade de 65 anos. Existem outras recomendações, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda inclusive começar numa idade mais nova, a partir dos 40 anos, né? Isso aí é alvo de constante debate, né? De acordo com a epidemiologia, com a incidência do câncer de mama, é possível que essa recomendação seja antecipada aí para abaixo até dos 40 anos em alguns casos específicos, tá? Em relação ao autoexame, né, que acho que isso também chegou a mencionar, isso é algo que antigamente também era
muito divulgado e estimulado, inclusive, pelas autoridades de saúde, mas é algo que é um pouco controverso hoje em dia, porque muitas mulheres às vezes ficavam só fazendo autoexame, que não substitui a mamografia, e é um exame que ele tem uma sensibilidade baixa para tumores muito pequenos, né, e até às vezes alguns outros nódulos que se palpa na mama, dificilmente você consegue entender se aquilo é maligno ou benigno só pelo toque. Então, muitas vezes também causava um estresse desnecessário para algumas mulheres que faziam toque, achavam que estavam com um nódulo, iam até o médico, né? E às vezes deixavam de fazer a mamografia, acho que esse é até o motivo principal. Então, hoje em dia não é algo mais recomendado como uma política de saúde pública, né? Mas em alguns casos, sim, a mulher tem que ter aquela percepção do próprio corpo, né? Até estava conversando com a Isa antes daqui, né? Foi o caso dela, ela descobriu com ela identificando um nódulo na mama, né? E ela estava fora da idade do rastreamento. Então, assim, é por isso que eu falei que é um pouco controverso, né? Apesar de não ser uma política de saúde pública, acho que é muito importante as mulheres terem aquela se examinarem, terem a percepção de como são suas mamas, se de repente notar alguma coisa de diferente, sim, procurar um médico. Uma coisa é uma política de saúde pública, outra é uma investigação individual para um paciente que notou uma alteração no próprio corpo. Uhum. Né? Durante a sua fala, doutor, me remetia a essa questão de que cada vez mais, não sei se essa é uma percepção somente ou com comprovação científica, de que a gente tinha ali uma idade para as mulheres que identificavam o câncer, hoje em dia cada vez mais jovens. A gente vai falar disso depois, mas eu quero ouvir da Isa, então, essa experiência de ter notado algo diferente. Como é que foi esse começo, a sua procura, né, pelo tratamento, para um consultório médico para poder identificar e ter esse diagnóstico até essa trajetória que você está trilhando? Perfeito. Acho importante, muito importante a fala do doutor aqui, porque eu não estava na idade do rastreio, né? Então eu sempre fiz o rastreio indicado para a minha idade, né? Então desde os 20 anos, acompanhando anualmente com um médico ginecologista. Eu estava completamente fora, né, das estatísticas, eu vou contar porque eu tinha 33 anos quando eu descobri um câncer de mama. Eu nunca tive nenhum caso de câncer de mama na minha família, em nenhum dos lados, e nem pessoas próximas e nem familiares mais distantes. Não existia esse histórico na minha família, então não era uma coisa que eu pensava que pudesse acontecer, né? Principalmente tão cedo, né, na minha vida. Eu sou mãe de 2, eu sou mãe da Maria Flor de 7 anos, hoje do Benjamin de 4, mas na época do meu diagnóstico a Maria Flor tinha 4 anos e o Benjamin ia fazer 1 aninho. Eu amamentei a Maria Flor por 1 ano e meio, amamentei o Benjamin por quase 1 ano, porque foi na semana do aniversário dele de 1 ano que eu fui tomar banho. E eu não sei explicar exatamente porque não era um hábito, até porque quando a gente está amamentando, a nossa mama fica muito diferente, né? Ela fica cheia de carocinhos ali. Eu sou professora de fisiologia, eu conhecia bastante meu corpo, eu dava muita aula sobre isso. Eu não sei exatamente o porquê, né, que eu fui fazer ali um autoexame, né, um autoconhecimento das mamas. Eu passei em frente ao espelho e falei, vou sentir. Eu tinha acabado de amamentar, fui tomar um banho. E aí, entre todos aqueles carocinhos que são naturais dessa fase de amamentação, me chamou a atenção. Ele não era nem muito diferente dos outros, isso também é uma coisa maluca, porque eu lembro que quando eu entrei no banho eu falei assim, nossa, imagina se isso for um câncer de mama, como é que eu vou contar essa história depois? Bom, eu já contei essa história muitas e muitas vezes, né? Infelizmente era um câncer de mama. Eu me lembro que mostrei para o meu marido, que também é médico, ele falou, não parece nada, né? Mas também não é de se esperar, né? Então fui no meu médico que fez o parto do meu filho, ele falou a mesma coisa, a gente esperou ali 1 mês para ver se não ia ter alteração nenhuma. Não teve. E eu fiz então uma ressonância magnética, era mais indicado para a composição da minha mama naquela situação, a minha idade. E aí na ressonância me veio um BIRADS 4
que é uma classificação que os médicos usam para orientar, né, quanto ao diagnóstico ali daquele nódulo, qual é a carinha daquele nódulo. Era um nódulo BIRADS 4, então ele exigia uma biópsia. E aí eu fiz uma biópsia e aí no dia 31 de março de 2020, junto com a pandemia, junto com tudo, veio o diagnóstico de um carcinoma ductal invasivo, grau 3, era um tumor com características mais agressivas, né? As células estavam ali se multiplicando de forma rápida pelas outras características do exame. E nesse sentido, eu já ouvi várias histórias de várias amigas, né, desse mundo que a pandemia muitas vezes atrapalhou. Nesse caso, o meu caso específico, foi para mim até mais fácil de conseguir os exames, porque era bem no início, onde todos os outros exames mais eletivos estavam sendo deixados um pouco, né? Os laboratórios estavam dando um tempo maior por conta de toda a questão da pandemia. Então eu consegui fazer mais rápido os exames porque era um caso, né, da oncologia. Então eu operei no dia 10 de abril, então em 10 dias eu fiz a cirurgia. A princípio seria uma cirurgia menor, né, só um quadrante, porque era um nódulo pequeno, tinha 1,5 centímetros, mas depois quando eu fiz a mamografia para identificar, era uma doença multifocal, então tinha mais células, né, mais calcificações espalhadas por toda a mama. Então eu tive que tirar toda a mama e tive que parar de amamentar, né? Foi uma parada assim abrupta, né, na amamentação. E aí eu tinha um linfonodo comprometido na axila, tive que fazer um esvaziamento axilar. E aí depois da cirurgia eu passei por todas as fases do tratamento oncológico, né? Para o meu caso, então, foi um protocolo de 6 ciclos de quimioterapia com terapia-alvo, porque o tumor tinha uma característica de ter receptores HER2. Então eu fiz durante 1 ano essa terapia-alvo com 2 anticorpos, né? Que também é uma inovação, né, na medicina, assim, há poucos anos, né, que o HER2 tem essa possibilidade de tratamento. E aí eu fiz isso durante 1 ano e hoje eu faço bloqueio hormonal. Então depois que eu acabei a quimioterapia, ainda fiz 15 sessões de radioterapia. E aí hoje eu faço bloqueio hormonal, já estou no 3º ano pós-diagnóstico, estou em remissão. Faço provavelmente por mais 2 anos esse e depois, vamos ver, eu deixo para sofrer um dia de cada vez. Então, por enquanto, é essa a minha história. Até aqui foi essa a minha trajetória no câncer de mama. Eu acho que para todas as mulheres é inerente a gente não se sensibilizar e não se colocar nesse lugar, né, dessa mulher que está passando por essa questão toda. Tem uma outra questão que eu quero deixar para você depois, para a gente relembrar, que provavelmente quem está acompanhando a gente deve estar se perguntando por que a Mari está sem os cabelos e por que a Isa está com os cabelos. Porque a primeira coisa que a gente pensa, infelizmente, né, entre tantas coisas, quando algo nesse sentido acontece na nossa vida poxa, olha como eu vou ficar, né? Como que eu vou lidar com isso? Eu vou ficar fragilizada? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Eu queria ouvir da Mari, como é que ela tem encorajado mulheres para enfrentar com coragem mesmo essa jornada, com entusiasmo, mesmo como a Isa falou, né? A cada dia o seu sofrimento, a sua dúvida em relação ao que pode ser esse tratamento. Como é que tem sido para você? Antes, como é que foi a descoberta, Mari? E como é que tem sido o seu tratamento junto com essas outras mulheres que você empodera através das redes sociais? Ai, Marcela, eu falo que o meu caso é um pouquinho diferente. Eu vou contar como é que, brevemente, a minha jornada, mas atualmente eu tô careca por opção. Eu tive 2 diagnósticos de câncer e o último foi há 2 anos que eu terminei. E eu continuei careca porque eu gostei, eu me sinto muito livre de preconceitos. E isso foi, eu sei que é muito diferente, muitas pessoas me olham e falam, nossa, mas você ainda está em tratamento? Eu falo, eu estou em tratamento hormonal, mas não estou em tratamento quimioterápico. E, enfim, só para vocês entenderem um pouquinho, eu sou fisioterapeuta especializada em câncer de mama. Meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre câncer de mama. Eu sempre gostei, sempre fui curiosa no assunto. Até então não tinha ninguém na minha família diagnosticada com câncer.
E aí, eu fiz a pós-graduação, estudava, já trabalhava com saúde da mulher e pacientes com câncer de mama. E no final de 2019, eu estava me sentindo muito bem, eu estava me sentindo muito saudável. Eu contraria um pouco né, as causas, os fatores de riscos, que são os fatores expostos, os fatores externos, porque eu tinha uma vida muito saudável, sempre fiz muita atividade física. E através do autoconhecimento das mamas, que eu prezo muito por esse autoconhecimento, eu falo que até na comunidade, na minha rede social, que a gente tem que mudar esse nome. A gente fala muito sobre autoexame, mas como o doutor Daniel mesmo ressaltou, ele não é um exame. Então, o autoexame, ele é um autoconhecimento. As pessoas precisam fazer, sim, esse autoconhecimento para conhecer o corpo em todas as fases da vida. E não só a mama, como todo o corpo. Se aparece uma manchinha, uma pinta diferente, se você tem alguma alteração, você precisa, sim, estar alerta a isso. Então, o autoconhecimento é isso. O autoconhecimento é você observar amorosamente o seu corpo para ver se não tem nenhuma alteração. Porque o que acontece? Infelizmente, mais de 60% das mulheres, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, mais de 60% das mulheres descobrem através do autoexame, através desse autoconhecimento. E não é o ideal. O que que é o ideal? É ser rastreado, é o diagnóstico precoce, através da mamografia. Porque a gente consegue, né, os médicos conseguem encontrar quando tem calcificações e não nódulo formado e não algo grande. Então, quando a gente encontra através do autoconhecimento das mamas, o nódulo ele já está grande, o tumor ele já está grande, já está palpável. Mas, infelizmente, por exemplo, no meu caso, eu tinha apenas 35 anos, eu não fazia esses exames de imagem, eu não entro, né, nessa faixa etária de fazer rastreamento, e eu fazia, assim, o autoconhecimento das mamas todo mês. Então, quando eu senti o meu nódulo não, né, que eu já não tenho mais, mas o nódulo que eu tive, ele era muito próximo aqui do complexo areopapilar, que é o mamilo. Então, assim que eu senti, parecia um grãozinho de arroz. Eu senti e eu sabia que aquele nódulo não fazia parte da minha mama. E por que que eu sabia? Porque eu sempre me tocava. Então, naquele momento, eu percebi que eu tinha que procurar ajuda, eu tinha que procurar, eu tinha que avisar a minha ginecologista. E foi exatamente isso que eu fiz. O que que é importante, Marcela, a gente deixar bem claro para você que está assistindo, não ficar desesperada, porque mais de 80% dos nódulos palpáveis da mama são benignos. Só que existe uma porcentagem que é maligna. Então, se você estiver, né, fazendo seu autoconhecimento das mamas, encontrar qualquer alteração, por exemplo, você se olha no espelho, você vai ver a sua mama, se ela está assimétrica. A mama, normalmente, ela é diferente mesmo uma da outra, às vezes um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas quando você se olha no espelho e você sempre vê, tudo bem. O problema é quando você já está acostumado a se olhar e ver uma alteração que não existia. Às vezes na pele, um mamilo invertido, aquele aspecto de casca de laranja, ou quando você faz o autoconhecimento das mamas e aperta o mamilo, se sai alguma secreção, precisa sim avisar o seu médico. E no meu caso, quando eu palpei esse nódulo, eu avisei minha médica e ela falou: Mari, calma, você tem só 35 anos, não deve ser nada, mas vamos fazer todos os exames. Assim foi feito e realmente eu estava com câncer de mama, muito pequenininho, era um câncer in situ. Eu fiz a mastectomia bilateral, tirei as duas mamas na época, isso foi em 2020. Não precisei fazer quimioterapia e nem radioterapia, porque realmente o prognóstico era muito bom, o tumor era muito pequeno. Então, eu tirei as duas mamas e fiz hormonioterapia. Um ano e meio depois, quando eu ia fazer a cirurgia de reconstrução desse mamilo, que foi retirado por causa do tumor que era muito próximo, já estava tudo pronto, meus exames, marcada a cirurgia para fazer essa reconstrução, que é uma cirurgia estética. Eu, através do autoconhecimento das mamas, novamente encontrei 6 nódulos na minha mama. Na verdade, eu encontrei um,
fui fazer os exames novamente e eu estava com 6 nódulos. E aí a minha jornada retornou, eu tive uma recidiva, então eu tive que fazer todo o tratamento, falo que foi o combo completo, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e atualmente eu faço hormonioterapia por bons anos, porque o tumor que eu tive foi um receptor hormonal, então eu preciso bloquear os hormônios. Estou numa menopausa induzida, eu falo que eu estou num desafio na minha vida, porque aos 39 anos, numa menopausa, com todos os efeitos colaterais, é muito complicado. Mas a minha vida, eu falo que mesmo com toda a dificuldade, com muito apoio, muito acesso, eu tenho conseguido ajudar tantas pessoas, por isso que eu fundei uma comunidade chamada Comunidade Anjo Rosa, e a Isa faz parte, a Isa é uma anjo rosa da nossa comunidade, e atualmente a gente é ativista, sabe? A gente quer tirar essas mulheres para elas não se sentirem tão sozinhas, porque mesmo a gente falando, calma, vai passar, é um processo, vem aqui, eu tô com vocês, é muito difícil, né? Só a gente sabe como é difícil, né, Isa? Perfeitamente. Olha, é difícil não me emocionar, assim, por passar desse processo e estar junto com vocês aqui falando sobre esse assunto. Você falou, Mari, da menopausa precoce, é muito difícil. Eu passei também por uma menopausa precoce com 27 anos para tratar uma endometriose profunda. E é muito difícil. A gente se compadece também das mulheres que passam por esse processo naturalmente, né? E são sintomas muito difíceis de lidar. Eu quero falar com você, Mari, depois mais sobre o seu trabalho também como voluntária da Oncoguia, o trabalho da Isa como voluntária da Oncoguia, mas quero lembrar você que está acompanhando a gente que tem ações aqui do Parlamento Paulista que tratam desse assunto em relação à prevenção do câncer de mama já há muitos anos, pelo menos desde 2015, né? A campanha Outubro Rosa passou a ser uma campanha realizada no estado de São Paulo, com prédios públicos iluminados de cor-de-rosa, com mais gente falando na televisão, no rádio, através de uma legislação, né, de um projeto, uma iniciativa que partiu aqui dessa casa. Em 2016 também a gente tem uma outra legislação, um outro projeto de iniciativa dos parlamentares, das parlamentares, em relação a essa prevenção, a esse atendimento que tem que acontecer no sistema público de saúde. A gente sabe que é importante, inclusive, vocês mencionavam nos bastidores, acho que a Isa falou, a dificuldade de uma pessoa que está passando pelo câncer, ele precisa buscar atendimento em uma outra cidade, em um outro município, ou seja, viajar, né, para poder conseguir esse tratamento público. Então, a gente precisa reforçar a importância de ter cada vez mais centros de referência capazes de atenderem as pacientes por meio do SUS. A gente destaca também uma outra legislação que criou a iniciativa da carreta da mamografia, que oferece exames para as mulheres que tenham ou não a guia do médico para receber esse atendimento, para fazer esse mapeamento tão importante que o doutor mencionou aqui no começo do programa, sempre a partir dos 50 anos até os 69 anos de idade. Tem também um telefone, um 0800, que eu disponibilizo para você, 0800 779 0000, que funciona das 8 às 17 horas. Também é uma política pública construída a partir do olhar do Estado de São Paulo para a prevenção da saúde feminina. A gente volta nessa conversa, doutor, para falar desses tratamentos hoje disponíveis, não só por meio do SUS, mas também na rede particular, disponível às mulheres. Em relação ao que as nossas duas convidadas trouxeram, essa idade antes do mapeamento, né? Elas foram diagnosticadas antes da idade para o mapeamento, que é a partir dos 40 anos, né? Por que isso está tão comum, né? Que dados o Instituto Nacional do Câncer mostra para a gente, né? Que na última década houve esse aumento de pelo menos 20% na incidência, que até 2030 podem chegar a mais de 25 milhões de novos casos. É para a gente se preocupar. Certo. Bom, principal fator de risco, né, para câncer de mama, em primeiro lugar, é ser do sexo feminino, né? Lembrando que existe também câncer de mama em homem, é muito menor a incidência, menos de 1% dos casos, né? Tem essa característica de que os hormônios femininos estimulam as células das glândulas mamárias a se multiplicar, e essa multiplicação ao longo da vida pode levar a novas mutações que vão se acumulando, e aí sim surge um câncer de mama.
Então é um processo, na maioria das vezes, de longa data, né? É um processo que vai acontecendo ao longo da vida e o estímulo hormonal é muito importante para isso acontecer. Então, partindo desse princípio, a gente consegue entender que outro fator de risco muito importante é a idade, né? Então, realmente, é mais comum câncer de mama em mulheres de idade mais avançada, né? Justamente por essa questão dos receptores hormonais que tem nas células mamárias, vai acumulando mutação, né? Mas se a gente parar para pensar, né, em algumas outras coisas relacionadas à parte hormonal, né, por exemplo, mulheres que têm menopausa muito tardia, menarca, né, que é o início da menstruação em idade muito precoce, né, essas mulheres vão ficar mais tempo ao longo da vida com ação do hormônio feminino no corpo, estimulando as células mamárias, né, a se multiplicarem. Então, isso também é um fator de risco, né? Então, mulheres que acabam tendo muito tempo de exposição hormonal. Entra nesse raciocínio também o fato de algumas mulheres às vezes não terem filhos. Quando a mulher tem filhos, você diminui a produção estrogênica por um período. Então, se a mulher tem muitos filhos ao longo da vida, isso atua como um fator protetor, né? Então, agora a gente já começa a ver que com as mudanças, né, da nossa dinâmica social atualmente, com mulheres ficando mais tempo em idade produtiva no trabalho, sem ter filhos, né, por causa de questão de faculdade, está trabalhando, né, acaba atrasando para ser mãe, isso faz com que ela fique mais tempo sobre estímulo estrogênico, isso vai ser um fator de risco, né, mulheres que não têm filhos, mulheres que não amamentaram, então tudo isso vai entrar como fator de risco. Então, por conta disso, né, dessa mudança social, acredito que muitas mulheres que antigamente talvez teriam essa proteção natural, acabam não tendo, e isso está fazendo com que aumente, né, a incidência em mulheres mais jovens, né? Por isso que se discute trazer o rastreamento para a idade mais jovem. Lá no Instituto do Câncer, né, nós fizemos um estudo recentemente que a gente pegou as pacientes com câncer de mama do Instituto, né, do período inicial em que ele abriu, de 2008 até 2014, depois de 2014 até 2020, que foi quando a gente publicou o estudo, e comparou nos dois períodos qual que era a prevalência de mulheres com idade abaixo dos 40 anos em tratamento de câncer de mama, e a gente viu que essa proporção aumentou, né, do segundo período para o primeiro período. Então, isso está sendo replicado em vários outros centros, mostrando que realmente há uma tendência de aumento, né, do câncer de mama em mulheres em idade mais jovem. Isso está sendo relatado em vários locais do mundo. É uma coisa que acho que a gente tem que levar em consideração também para ter essas definições aí do rastreamento. Em relação ao tratamento, né, que você perguntou, algumas mulheres vão ter essa expressão do receptor hormonal nas células tumorais, isso aí é a maior parte dos casos, tá? Algumas outras mulheres não têm a expressão do receptor hormonal, e daí fazer o bloqueio hormonal, terapias que levam a baixar a produção de estrógeno, né, que é o hormônio feminino, não vão ter muita ação nesses tumores que não têm essa expressão de receptor hormonal. Existe também uma outra molécula, né, que é expressa ali na membrana das células tumorais, em mais ou menos 15 a 20% dos casos de câncer de mama, que é a molécula do gene HER2, que é uma molécula que também, quando ela é estimulada, estimula as células a ficarem se multiplicando, né, e é uma via muito importante, né, para o câncer de mama se manter nas mulheres que têm essa expressão muito alta, né? E para essas mulheres, hoje em dia, a gente usa tratamentos-alvo, né, que são moléculas que vão se ligar a essa proteína e impedir a ação dela, tirando esse estímulo de multiplicação celular. Então, para as mulheres que têm a doença HER2 positiva, que a gente fala hoje em dia, na grande maioria dos casos a gente vai acabar usando essas drogas, né? E são drogas aí que realmente mudaram muito, né, a evolução do câncer de mama HER2 positivo, né? Antigamente era tido como uma doença ruim, né, antes da gente ter essas drogas. Pacientes que tinham uma expressão de receptor de HER2 positiva nas células tumorais tinham uma tendência a ir pior do que as que não tinham. Hoje em dia isso mudou.
né? Porque a gente tem essas drogas que conseguem agir diretamente ali sobre essas moléculas. Então foi uma mudança de paradigma para esse subgrupo específico aí do câncer de mama. E o que fez a gente evoluir e muito nesse Exato, tratamento, né, exato. doutor? A gente vai continuar falando desse assunto, mas agora o Alesp Cidadania faz uma pausa. Eu espero você, então, na volta para a gente continuar conversando, então, com o doutor e também as nossas convidadas de hoje. Até já. De volta com a Alesp Cidadania, hoje falando sobre o câncer de mama e a prevenção que você também pode fazer aí da sua casa, a atenção em procurar e buscar por ajuda médica e também a cooperação aí entre as mulheres, principalmente, que passam, né, por essa doença tão difícil. A gente recebe nessa edição o médico oncologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Daniel Negrini, e também a neurocientista e paciente oncológica Isabela Martina, que está com a gente aqui no estúdio, e de forma remota, no cenário rosa lindo, a nossa influenciadora digital e fisioterapeuta Mari Anjo Rosa. De novo, obrigado pela presença de vocês. Eu queria retomar com a Isabela. A gente falava sobre você tá ainda em tratamento, mas a tua fisionomia tá diferente da Mari, né? Você tá aqui com os cabelos, falou dos filhos também, desse descobrimento quando você estava ali amamentando, inclusive. Como é que foi essa jornada, essa trajetória em relação ao seu tratamento, né? E também essa cooperação de não só a atenção pelo que você está passando, mas com outras mulheres também através do seu voluntariado na Oncoguia. Bom, eu tô hoje diferente da Mari, mas eu já estive careca também. Aliás, a gente fica bem parecida careca. A gente tem até uma foto que a gente põe assim lado a lado, a gente fica muito parecida. Eu fiquei careca também, então assim, eu tentei usar a touca, né, para o cabelo não cair, mas não deu certo. Usei 2 vezes e eu não aguentei. Isso é uma questão muito particular, né? Muitas mulheres não se sentem confortáveis sem o cabelo. E não existe julgamento, realmente é uma questão muito pessoal, né, muito única. Eu fiquei careca, eu assumi a careca, andava também com lenço, eu tentei brincar com isso porque eu tinha, né, 2 filhos pequenos. Para mim o mais difícil foi fazer ali a vida bela com a minha filha, que já entendia tudo. Ela já tinha 4 aninhos e ela sofreu bastante. Então, eu lembro de, assim, quando eu consegui raspar o cabelo, foi quando eu consegui convencê-la de que isso seria para mim uma coisa importante, né? Eu já não estava mais aguentando, o cabelo caindo, enfim. Para mim foi uma sensação de alívio. Se eu quero lembrar de um momento, assim, que foi, parece loucura, mas assim, que foi feliz, né, durante o meu tratamento, foi o dia que eu raspei o cabelo, porque é como se eu tivesse me livrado de um peso que estava me incomodando demais. Então, ao longo do meu tratamento todo, eu me lembro que quando eu fiz a cirurgia, eu conversei com um amigo que é médico e eu falei para ele, mas o pior já passou, né? E eu ainda ia fazer a quimioterapia. E aí ele falou, acho que o pior ainda não passou, mas você vai conseguir, você vai ajudar muita gente. E eu falava, como que eu vou ajudar muita gente? Não consigo entender, né? E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, né, principalmente no Instagram, primeiro foi porque eu achava importante alertar sobre a possibilidade disso acontecer com pessoas de todas as idades, né? Eu tinha 33 anos, amamentava, estava fora ali das estatísticas, sempre fiz atividade física, nunca fui obesa, nunca fumei, não era etilista, então assim, né? Nenhum caso na família. Então, teoricamente, eu estava ali fora, né, de todas as possibilidades, exceto pelo fato de ser mulher, né, que é o maior fator de risco para o câncer de mama. E então eu comecei a falar sobre isso porque eu sempre fui professora, né, e eu sempre gostei de ensinar e falar sobre o que eu estava passando. E eu percebia que quando eu falava sobre as minhas dores, elas diminuíam. Quando eu ajudava outras pessoas, na verdade eu estava sendo ajudada. E como as pessoas,
ao redor de mim, aquelas que estavam mesmo, né, o tempo todo por perto, como as pessoas sofrem por conta do nosso sofrimento, né? A gente que está passando ali pela tempestade do tratamento, a gente fecha o olho e vai, é o que dá para fazer, a gente nem pensa muitas vezes, eu vou fazer, né? Mas todo mundo que está ali ao redor, o tanto de sofrimento que isso causa, a culpa que a gente carrega por fazer quem a gente ama sofrer, apesar de não ter culpa disso, né? São questões que a gente precisa falar sobre isso. E eu tive muita ajuda, assim, do conhecimento, sabe? O conhecimento me libertou de muitas formas, né? E eu entendia o que eu estava fazendo de tratamento, eu sabia o que perguntar para o meu médico, eu sabia o que eu estava sentindo, por que eu estava sentindo. O conhecimento liberta, tira a gente do medo, do escuro. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para retribuir para o mundo tudo que eu tenho de facilidade no meu tratamento, porque eu tive muitas ferramentas, né? O conhecimento foi uma delas, uma rede de apoio foi uma outra delas. Então eu percebia que quando eu estava bem, todo mundo ao meu redor estava bem. Minha mãe ficava feliz, meu irmão, minha cunhada, meus filhos, mesmo que para mim fosse uma dificuldade tremenda levantar da cama. Eu fazia isso e passava uma maquiagem e eu via o quanto isso fazia bem para eles, me ver bem. Então eu percebi que quando a gente ajuda uma pessoa, na verdade a gente está ajudando todo mundo que ama muito essa pessoa. E todo mundo, eu falo sempre isso, todo mundo é o maior amor da vida de alguém. Né? Todo mundo é amado. Então quando a gente pode fazer alguma coisa por a gente na verdade está fazendo por muitas. E quando eu recebo mensagens, né, no Instagram, quando a gente recebe lá na comunidade Anjo Rosa, que a Mari vai falar sobre essa ideia incrível de ajudar, né, numa comunidade onde todo mundo se sente parte, que o ser humano é isso, né? Inclusive a neurociência explica isso, a gente precisa se sentir parte de um grupo. A gente se sente muito sozinha quando a gente tem um diagnóstico desse, parece que só está acontecendo com a gente. Então quando a gente encontra uma Mari, uma Isa, né, várias outras meninas, nossas onco-friends, a Mari chama assim, as anjos rosas, que falam sobre isso, fazem com que o peso diminua, a gente se sente parte, a gente sente que não é só com a gente compartilha as dores, as angústias, mas também as pequenas felicidades que a gente aprende a enxergar. Então, isso me faz muito bem. Né? No Oncoguia eu sou voluntária, assim como tantas outras pessoas. O Oncoguia é uma ONG muito importante aqui no Brasil, que está muito interessada em falar sobre o câncer, todos os tipos de câncer, né? Nós falamos muito sobre o câncer de mama e eu tenho muito orgulho de representar muitas vezes essa ONG, porque é uma ONG que se preocupa em preparar os voluntários para a gente passar a informação correta, de qualidade. É uma ONG onde as pessoas podem entrar em contato e entender sobre tratamento, acesso, né? Existe políticas públicas e eles falam muito sobre isso, então tenho muito orgulho de compartilhar minha história e ajudar, de ser uma anjo rosa na comunidade, né, e ajudar tantas pessoas e ser voluntária. É o que eu posso fazer para retribuir tudo que eu tive de ferramenta durante o meu tratamento. E a coletividade também acho que faz parte da cura, né? Faz parte da cura. Agora, Mari, quem é essa comunidade? Quem são essas mulheres? Quantas? Como se reúnem? Do que se alimentam? Como vivem? Como vivem, né? Como que vocês fazem esse trabalho mesmo no dia a dia? Eu imagino que não só na visita, né? Muitas vezes ali na presença, mas também muitas vezes em deixar claro para a pessoa, olha, se você precisar de ajuda, me procura, eu tô aqui para te ouvir, eu tô aqui para chorar junto com você, né, nos momentos mais difíceis. Mas como que é mesmo esse dia a dia de vocês? Porque eu não sei se é uma percepção tua, mas eu tenho uma grande amiga, a Rosane, que descobriu câncer com 36 anos de idade, também mãe, ativa, fazendo atividade física, enfim. E ela também é uma multiplicadora de outras mulheres que passam pelo câncer. Hoje ela está curada, enfim. E ela me ensinou muito sobre ter uma outra percepção em relação à doença, né? De que não é o fim, de que eu não vou morrer, de que eu não vou deixar os meus filhos órfãos, né? Eu vou passar por isso. Ela me falava muito isso, né? Eu vou passar por esse processo. Como é que é para você também fazer parte dessa jornada que não é individual, mas que é junto com tantas outras mulheres?
Marcela, o que a Isa colocou é exatamente o que a gente sente, exatamente como funciona, foi uma excelente colocação. Quando a gente tem um diagnóstico, a gente se sente muito sozinha, mesmo não estando sozinha. Porque o que acontece? Eu dou o exemplo, eu faço muito analogia de um quarto escuro. Imagina você agora, você está nos assistindo, e aí do dia para a noite, você é colocado num quarto escuro que você nunca entrou. É um quarto desconhecido, é um quarto completamente minado. Essa é a analogia de um paciente quando descobre que está com diagnóstico de câncer. Por quê? Minado esse quarto? Porque depende de onde você pisa, tudo pode acontecer. Mesmo a gente sabendo que hoje não é uma sentença de morte, né, o diagnóstico de câncer, a gente sabe que existe o risco, a gente sabe os medos, né? A gente vive numa sociedade, a gente tem o conhecimento ainda, que a gente está desmistificando isso, mas conhecimento muito ruim da doença e não é leve, né? A gente está aqui, eu e a Isa, representando pacientes oncológicos, a gente está bem hoje, a gente está sorrindo, mas não é um processo tranquilo. Só que esse quarto escuro que eu falei para vocês, ele começa a se iluminar quando a gente tem conhecimento. Então, conhecimento é sim poder, porque através do conhecimento você vai perceber que existem caminhos. E essa janelinha, quando vai abrindo esse quarto escuro, eu falo que quem abre a janelinha são as nossas oncofriends. São pessoas que passaram pela jornada do câncer. E aí você fala, Mari, mas são pessoas que tiveram o mesmo câncer que você? E na verdade, não é o mesmo. Porque o câncer de mama é muito amplo, cada um tem um câncer diferente, mesmo sendo de mama. Tem vários tipos, subtipos. Nós não somos diferentes, o câncer também é diferente, então não é igual. Só que as oncofriends, elas passam por uma jornada muito semelhante com relação à proximidade da finitude, mesmo não estando próxima. Então, quando a gente é diagnosticado, a gente sente essa proximidade. E aí tudo muda, a perspectiva da nossa vida muda completamente. Então, quando esse quarto vai se iluminando, você pensa, opa, peraí, existe um caminho que eu posso tentar seguir de uma forma mais leve. Esse é o objetivo, né, das nossas oncofriends. Então, mesmo eu passando por o maior desafio da minha vida, a maior vulnerabilidade, eu percebi que essas mulheres que passaram por isso, elas me ajudavam muito. Então, na rede social, eu procurava mulheres com 35 anos diagnosticadas com câncer. É difícil de achar muito próximo, né, da sua realidade. E eu encontrei muitas mulheres, sim, que elas me ajudaram muito. E foi a partir desse momento que eu pensei, eu sonhei com esse nome Anjo Rosa. E ano passado eu fundei a nossa comunidade, eu falo que é a nossa comunidade porque não é só minha. A comunidade Anjo Rosa é uma plataforma onde qualquer paciente, rede de apoio, curiosos podem entrar. E lá a gente faz o quê? A gente compartilha as nossas histórias, a gente se conecta, a gente se acolhe. Então, a mulher que entra na comunidade, ou o homem, qualquer pessoa, ela sente que existem muitas mulheres que também passaram por muitos desafios. E aí elas começam a fazer o quê? A iluminar o nosso quarto escuro. Então, o que eu passei, eu falo que é uma sementinha, né? Para as nossas anjos rosa, para as nossas oncofriends, é uma forma de não sentir tão sozinha. Como eu falei, é impossível, né? Amenizar completamente essa dor. É difícil, não tem como passar uma borracha e falar, olha, você vai passar por isso da melhor forma possível e vai dar tudo certo e vem por aqui. Não é bem assim. Só que quando a gente tem informação, a gente começa a perceber que a gente tem caminhos a seguir. Então, e a comunidade, ela é uma forma de união mesmo. Como ela é online, qualquer pessoa, né, gratuita, qualquer pessoa pode entrar. E dentro da comunidade tem várias ONGs, tem a Oncoguia que eu faço parte, o Instituto Vencer o Câncer, são informações de qualidade. O Oncoguia foi o meu primeiro quarto escuro, então eles me acolheram e eles falam sobre todos os tipos de câncer. Então, o Oncoguia está dentro também da comunidade Anjo Rosa. E eu convido a todos vocês a participar.
porque realmente a gente precisa desmistificar o câncer. Não que o câncer seja maravilhoso, de jeito nenhum, a gente não pode romantizar isso. Mas existem sim caminhos, a gente precisa falar sobre rede de apoio, a gente precisa orientar as pessoas a falar sobre câncer de uma forma correta, porque a gente ainda escuta, tá careca, nossa, o cabelo vai crescer, o câncer passa, minha vizinha também teve câncer. E assim, tem formas de falar que a gente vai ter outras oportunidades para conversar sobre isso, e é isso o nosso papel, né, meu e da Isa, é a gente desmistificar essa geração e ficar disponível para vocês a passar por essa doença, porque infelizmente 1 a cada 8 mulheres vão ter câncer ao longo da vida, então é muita gente, a incidência infelizmente está aumentando demais, então a gente precisa sim falar sobre isso. Que bom que você está aqui falando sobre isso com a gente, então. Agora, doutor, a gente tem alguns dados aqui. As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões sul e sudeste do país. O Brasil estimou aí 73 mil novos casos de câncer de mama em 2023, com o risco estimado de 65 casos a cada 100 mil mulheres. Vamos contextualizar esses dados e falar um pouquinho sobre o que tem a ver o estilo de vida, o sedentarismo que a gente comentava nos bastidores em relação a essa incidência do câncer de mama e os outros fatores que o senhor deixou para a gente anteriormente. O que interfere e o quanto é importante a gente reforçar que ter uma vida saudável, ter uma vida mais leve, até com os nossos pensamentos, as nossas neuras, né? As nossas preocupações e aflições interferem, até nesse tratamento também, porque eu acho que a mulher que está passando pelo tratamento, que ela está participando de uma cooperação, de uma comunidade, que ela está encorajando outras mulheres, como eu falei, acho que isso faz parte da cura dela também, né? Então, essa mulher está positiva, interfere nesse tratamento, doutor, e o quanto esse sedentarismo, a obesidade e outros fatores de risco também influenciam na incidência do câncer das mulheres. Perfeito. Sedentarismo, etilismo, por exemplo, são 2 hábitos modificáveis, né, que a gente hoje em dia já sabe que são fatores de risco, sim, para câncer de mama. Né? E quando a gente está falando dessas 2 coisas especificamente, a gente está falando da prevenção mais propriamente dita. Né? Quando nós falamos de rastreamento, na verdade a gente está falando de diagnóstico precoce, né, que você vai evitar que o câncer de mama surja porque fez o rastreamento. Na verdade, você vai estar identificando ele de forma precoce. Mas você tentar ter hábitos saudáveis, né, ficar dentro do peso ideal, evitar etilismo, por exemplo, a gente já está falando da prevenção propriamente dita, né? E quando você fala sobre a distribuição do câncer de mama, né, pelo Brasil, é verdade, a região sul e sudeste tem uma incidência mais alta, né? E isso faz um link com aquilo que eu estava falando no bloco anterior, né, sobre as mudanças sociais, né, que a gente andou tendo aí nos últimos anos. Né? Então, mulheres participando mais, né, do mercado de trabalho, acabam postergando aí a questão, né, da maternidade, etc. Mas também tem essas outras coisas, né, que acaba fazendo menos atividade física, porque trabalha muito, né, também acaba tendo uma exposição maior, às vezes, aí a outros agentes, por exemplo, etilismo, né? Então, isso tudo aí também pode estar contribuindo para esse aumento do câncer de mama em idade mais jovem, por exemplo. Só interromper, doutor, lembrando que o etilismo é a dependência química de substâncias Sim. que podem prejudicar o nosso organismo, mas eu ouso dizer também que a relevância da alimentação também é importante, né? Porque a gente também se depara com algumas substâncias, algumas escolhas industrializadas também que a gente deveria evitar e fazer um consumo mais consciente, aquela história, né? Descascar mais, desembalar menos, isso também é um fator de risco, a questão da alimentação? Sim, a alimentação é um pouquinho mais difícil você conseguir falar exatamente quais são esses alimentos que talvez estejam implicados no desenvolvimento de um câncer surgir, né? É difícil você conseguir identificar, mas com certeza uma alimentação inadequada pode levar a pessoa, por exemplo, a ficar com estado de obesidade. Isso sim é fator de risco bem conhecido para câncer de mama, né? Mas isso aí, na verdade, acaba entrando até como uma recomendação geral de saúde, né? Uma alimentação adequada, bem balanceada, evitar produtos muito
industrializados, muito processados, né? Isso aí com certeza é uma recomendação que eu dou para todos os meus pacientes, inclusive para os que não estão em tratamento de câncer de mama, né? Mas com certeza isso aí influencia, sim. Perfeitamente. A gente está caminhando para os nossos minutos finais. Eu queria perguntar para a Isa, você está nesse período, digamos que o meio-fio, né? Com uma expectativa já muito boa e um conhecimento, como você falava, muito importante em relação a desmistificar a doença e fazer essa cooperação com outras mulheres. Hoje, qual é a sua perspectiva em diante em relação ao câncer e também em relação a esse tratamento que você recebeu, o quanto isso auxiliou, né, essa sua a descoberta em si, mas também a passar por isso, né, poder fazer toda essa orientação e ter ali profissionais humanizados do seu lado. Como é que foi isso também? Isso com toda certeza foi uma das coisas que mais contribuíram para o meu tratamento. Ter ali tanto a rede de apoio, né, na minha casa, quanto profissionais, né, que estavam ali para mim mesmo, né, e querendo me entender como uma pessoa, não como uma doença, né, isso eu tenho certeza que faz muita diferença. O que me deixa muito feliz, e eu acho importante falar aqui, é que o mesmo tratamento que eu recebi na rede privada, fiz o meu tratamento pelo convênio, é o tratamento que tem pelo SUS, né? Então, as pacientes têm acesso à terapia-alvo, né, para o HER2, então não é uma coisa que é só para a rede privada, né? E isso me deixa muito feliz. Eu lembro que quando eu estava sofrendo muito, algumas pessoas falavam, nossa, mas pensa que tem alguém que está pior. Isso me deixava muito pior, né? Imaginar que já é tão difícil assim, com tantas ferramentas, imagina não ter, né? Então, assim, o tratamento, eu sempre gosto de falar da ciência, o quanto eu acredito, o quanto eu confio na ciência, né, e como os tratamentos estão sendo cada vez melhores, principalmente a gente conversava, o doutor ali antes, né, sobre o câncer de mama, que especialmente é um câncer que, como tem uma incidência muito grande, tem muitos tratamentos, muitos estudos. Eu, se você me permite, gostaria de falar aqui uma coisa muito importante, porque são duas coisas, na verdade, né? A primeira é que nós falamos de fatores de risco, tantas coisas que estão envolvidas, né? E podem favorecer o aparecimento do câncer de mama, mas como eu falei, como a Mari falou, nós estávamos completamente fora dessas estatísticas. Então, não é porque você faz exercício, porque você tem uma alimentação saudável, que você nunca pode experimentar essa experiência, né? Então, você nasceu mulher, tem que se cuidar, tem que fazer os seus exames. E uma outra coisa muito importante que eu quero falar é que nós tivemos um diagnóstico precoce e isso favoreceu o nosso tratamento, isso favoreceu a gente falar hoje que a gente se sente curada, apesar da gente estar ainda, né, em tratamento, mas o câncer de mama metastático, a gente conversava sobre isso, né, é uma realidade de muitas pessoas e também não é o fim. Eu conheço muitas mulheres em tratamento de câncer de mama metastático que mostram pra gente que há vida apesar do câncer. Os tratamentos estão cada vez melhores, a medicina está muito empenhada, a ciência em promover, né, acesso a esses tratamentos e a vida mesmo com o tratamento metastático, porque assusta muito, né? Claro, a gente sempre tem que pensar no diagnóstico precoce. Mas um diagnóstico metastático não é o fim, existe muita vida nesse cenário também. E o último recado que eu gostaria de dar é que você não está sozinha, ninguém está sozinha. A gente tem uma rede grande de apoio na comunidade, nas ONGs, nos nossos espaços, então não se sinta sozinha, você não está. Gente, eu quero uma foto desse programa porque tá muito bonito essas cores aqui. Agora, Mari, a gente na pandemia teve cada vez mais a história da saúde mental na pauta, né, como a gente chama. As pessoas se preocupando realmente em estar bem com a cabeça, né, com os pensamentos, enfim. O quanto a questão do atendimento de saúde mental, psicológico, para você e para as pessoas que você acompanha também que estão passando pelo câncer de mama, é importante para organizar essas ideias, colocar a perspectiva, como a Isa falou, de que há um futuro à frente,
né, de que é um processo que está sendo vivido, mas que ele não é o final de tudo. Isso aconteceu com você? Você teve esse apoio psicológico e o quanto você também faz parte, né, desse apoio que de alguma maneira está junto com as mulheres, com as Onco Girls, né? As nossas Uncle Friends. Você sabe que a forma da gente pensar está muito associada à nossa rede de apoio. Eu penso muito sobre isso, porque a gente precisa, não é, a rede de apoio não é importante, a rede de apoio é tudo. Então, quando a rede de apoio, ela sofre demais, ela não consegue lidar bem com o paciente também, normalmente, não consegue lidar bem com a doença. A minha forma de lidar foi muito através da filosofia. Eu gosto muito de ler sobre filosofia, sobre estoicismo. Então, eu aprendi a ser mais racional do que emocional, porque a minha essência é ser mais emoção, sabe? Eu sofro demais, eu não consigo ver notícias ruins, eu não durmo. Então, eu evito me conectar com a emoção. Quando eu comecei a estudar que a filosofia ela pode me ajudar a ser mais racional, então eu vou dar um exemplo para vocês. O câncer, qualquer doença, um acidente, qualquer coisa, isso faz parte da vida. Então, a gente tem a tendência a achar que a gente tem o controle da nossa vida. Quando a gente entende que a gente não tem esse controle, e tudo muda, a nossa perspectiva de pensar diferente muda. Então, se eu falar para vocês, meu Deus, então eu não tenho controle, agora deixa a vida me levar. Não é isso, a gente tem que entender que a gente não tem o controle, mas a gente tem sim o controle de como lidar com todas as situações que a vida nos oferece. Então, quando a gente tem um diagnóstico, a gente sempre tem duas opções. Ou a gente encara da melhor forma possível, ou a gente não encara, a gente se afunda mesmo. Mas tem como passar por essa tempestade sem se afundar? Não tem também, é um processo. Então eu falo que existe um tempo para isso e não existe certo e errado. Existem pessoas assim que passam da melhor forma e outras não conseguem passar tão tranquilo assim. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode dar informação, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente pode dar o melhor conhecimento possível de, como a Isa falou, você não está sozinha, existem pessoas que passaram por isso. Então, a minha sugestão para você que está assistindo e passando por um momento tão delicado é: calma, chora, porque faz parte mesmo chorar, o sofrimento faz parte, mas se apega às coisas, a pessoas que passam por isso da melhor forma possível, não é? Aquelas pessoas que realmente vão te acrescentar da solução e não te acrescentar, que na verdade não é acrescentar, pessoas que se vitimizam ou pessoas que olham para você e falam: ai, que pena, nossa, que triste. Não, vamos pensar diferente. Através do conhecimento, através da conexão, a gente consegue sim passar de uma forma mais leve. Olha como é importante a rede de apoio, como é importante o que a gente está fazendo aqui, desmistificar isso. Então, é um sofrimento sim, mas a gente também não pode generalizar e falar: olha, se foi tranquilo para a Mari, vai ser tranquilo para você. Não é assim, são pessoas diferentes. Lembra que eu falei? Eu tenho uma rede de apoio muito boa, eu tenho muito acesso. O que eu faço com isso? Eu ajudo outras pessoas. Então, entrem na comunidade Anjo Rosa, se conectem, né, comigo, com a Isa, com todas as Anjos Rosa. Tentem não se sentir tão sozinha. Veja que existe sempre um caminho. Se tem um problema, todo problema tem solução. O problema é quando a gente não tem problema, né? Então, é isso que eu falo, é tentar lidar da melhor forma possível. A filosofia, falando da Mari, me ajuda demais a passar por toda essa tempestade. Mari, deixa pra gente como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Com certeza. Entrar mari.anjorosa, né, em todas as redes sociais, mari.anjorosa.
E na comunidade é um aplicativo, então se você vai no aplicativo no seu celular, Comunidade Anjo Rosa, e também no site comunidadeanjorosa.com.br, é só se cadastrar, é gratuito, você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo. É isso aí. Agora, doutor, para a gente finalizar, já agradecendo a presença de vocês dois aqui no estúdio, quais são as perspectivas para o futuro, visto que a gente tem tantos casos que ainda podem ser diagnosticados de forma positiva para o câncer de mama, mas dá um alento para a gente em relação ao que a ciência tem guardado, estudado? Então, por exemplo, no último bloco eu falei, né, sobre a droga-alvo anti-HER2, né, foi uma das coisas que mudou o paradigma, né, e estão surgindo drogas novas, né, tanto ali na parte de bloqueio hormonal, né, que uma boa parte das pacientes vão ter que fazer, né, quanto na parte de tratamentos-alvo, né, ou então tratamentos agora que a gente chama de droga anticorpo conjugado, né, isso é uma coisa que também tem sido mais feito, que é como se fosse uma quimioterapia associada com um anticorpo, né, isso tem sido uma novidade também em câncer de mama. Né, e com esses avanços aí de entendimento, né, de drogas-alvo, drogas novas que vão surgindo, a gente tem conseguido melhorar bastante os desfechos, tanto na doença localizada, né, que é aquela doença que está localizada só na mama, né, foi o caso, né, teu e da Mari, né, mas também na doença metastática, né, como a Isa também já comentou, né, que era uma doença um pouco mais difícil de tratar, porque é a doença que já espalhou pelo corpo, né. Mas mesmo nesses casos, hoje em dia, estão surgindo muitas novas terapias, a gente tem conseguido fazer com que as pacientes tenham uma boa resposta ao tratamento, que o tumor diminua de tamanho, melhore a qualidade de vida, a paciente consiga conviver com a doença e fazer as outras coisas da vida normal dela, né? E isso a gente tem conseguido cada vez com mais sucesso, né, no tratamento do câncer de mama. E a perspectiva para o futuro é muito boa, eu acho. Desde que eu me formei oncologista, que não faz muito tempo ainda, eu já consegui ver uma diferença bem clara. Da época que eu estava na residência para o que a gente tem de prática atual agora, eu tenho certeza que para os próximos anos mais coisas vão continuar surgindo e que a gente vai conseguir melhorar ainda mais esses desfechos aí. E é por isso que a gente está aqui discutindo isso também, a importância desta casa se preocupar com esse assunto nesse período e durante o ano inteiro, na questão da prevenção, de legislações que garantam o atendimento, como eu disse, das pacientes, sobretudo por meio do Sistema Único de Saúde. Isa, obrigado pela sua presença conosco. Queria deixar aberto o espaço também para você que pôde trazer a sua experiência, né, individual e coletiva. O que você tem de perspectiva à frente nessa tua jornada em relação ao que o câncer, de alguma maneira, tem significado na sua vida ou ressignificado a sua vida? Tem um texto que eu gosto muito e falo dele praticamente todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, então é muito, que fala que uma coisa é certa, quando a gente sai da tempestade, a gente já não é mais o mesmo que caminhou por dentro dela. E essa é a essência da tempestade. Eu não romantizo o câncer não é bom, é difícil, muitas vezes a gente fala, né, Mari, eu consigo, eu só preciso sentar meia horinha e chorar, mas depois eu consigo. Eu sei que eu consigo, né, mas ajuda. Muitas vezes quando a gente faz pelo outro, a gente está fazendo muito mais pela gente, né, então é isso, né, empatia, entender que a dor do outro é a dor dele e entender que todo mundo importa, né? Eu posso deixar meu Instagram aqui também para todo mundo que quiser conversar, eu converso com todo mundo, respondo, é @IsaMartina, Isa com Z, Martina, tudo junto. E eu tenho um blog também, né, www.isamartina.com.br. É isso, agradeço a vocês dois aqui no estúdio, a Mari também que esteve conosco de forma remota e a você que nos acompanhou nessa edição do Alesp Cidadania super especial sobre o Outubro Rosa. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência até aqui. Lembrando que todos os conteúdos da Rede Alesp estão no canal da Alesp no YouTube. A mim você encontra durante a programação. Aquele abraço forte para você e até a próxima.